E aí, galerinha, tudo bem? Bom, esse é um vídeo completamente diferente, né? Porque hoje, 11, né, de fevereiro, a gente tá comemorando, eu não sei nem se a palavra comemorar é correta, né? A gente tá lembrando de uma efeméride. O que é uma efeméride? É um momento importante, é uma data comemorativa, tá? A gente está lembrando, né, do 11 de fevereiro de 1922, que foi o início, né, de um movimento famoso que é a Semana de Artes Modernas. Né? Bom, todos os livros de literatura falam disso, vocês também já devem ter estudado isso em artes plásticas, né, em outras matérias para além da literatura, em história, né? Então, a gente tem que falar aqui para vocês, né? Come com um canal que é dedicado à literatura, não vai falar da Semana de Arte Modernas, né? Sobretudo desse movimento, né, que ocorre lá de 11 de fevereiro, 18 de fevereiro de 1922, em São Paulo, né? Então a gente precisa fazer algumas contextualizações aqui, né, para que vocês entendam esse movimento, né? Para mim é muito difícil falar da Semana de Artes Modernas, né, porque o que acontece, né? Eu tenho uma visão acadêmica muito formada. E já vou indicar aqui uma coisa para vocês, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Na segunda-feira agora, né, dia 7 de fevereiro, no programa Roda Viva, que é um dos programas de entrevistas, né, mais famosos do Brasil, foi entrevistado o jornalista e escritor Rui Castro, que recentemente lançou 2 livros, né, sobre esse período dos anos 20, né? Um é A Metrópole à Beira-Mar, né? E o outro é As Vozes dos anos 20, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente do nome do livro. Né? A Metrópole e a Beira-Mar eu tenho ele aqui. E esse pensador aí, ele faz uma crítica tremenda à Semana de Arte Moderna, né? E eu, por ter uma quantidade bastante grande de leituras sobre, né, a Semana de Arte Moderna, então eu também tendo, né, a ser um pouco crítico, né? Então, mas eu vou tentar ser o mais didático possível, porque entendo que vocês precisam dessa efeméride, sobretudo agora quem vai fazer vestibular 2022, porque o Enem pode cobrar, né, o ERJ pode cobrar isso de vocês, porque os vestibulares gostam muito das efemérides, dessas datas, né? Bom, vamos tentar nos reposicionar lá em 1922, né, caracterizar aquele Brasil lá de 1922. Bom, nós temos um Brasil que é uma sociedade bastante atrasada do ponto de vista capitalista, né? Pensando dessa forma, né? O Brasil ali era um país agrário, né? Majoritariamente agrário, né? O Brasil tinha uma grande cidade que a gente poderia chamar de metrópole, que não era São Paulo, né? Que era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já era uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, é a capital do Brasil, né? Muitas das vezes, alguns alunos, tanto em faculdade quanto em pré-vestibulares, me perguntam, mas por que, professor, que o modernismo não aconteceu no Rio de Janeiro? Eu sempre respondo, gente, o modernismo não acontece no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro já é moderno. Né? O Rio de Janeiro não precisa, né, de fazer uma semana de arte moderna. Ele já é a cidade mais moderna do Brasil, ele é a capital do Brasil, uma cidade totalmente cosmopolita, uma cidade que recebe pessoas de todas as partes do mundo, já tem ali o Teatro Municipal, já tem escritores modernos, né, como João do Rio, como Lima Barreto, né, como o próprio Machado de Assis, que já apresenta esse sentimento de modernidade já com realismo lá no século XIX. Então o Rio de Janeiro já tem uma Academia Brasileira de Letras, enfim, Rio de Janeiro já é uma cidade moderna, né, então não precisa chamar para si essa ideia de modernismo. Mas o Brasil é um país bastante atrasado, né? Aquele país ali do coronelismo, né? Um país que não tem um sistema democrático, um país que até recentemente ainda convivia com as mazelas, né? Com a marca histórica da escravidão, né? Então, e de repente surge em São Paulo um movimento que se diz modernista, né? Que vai implantar em São Paulo, a partir daquela semana, o modernismo.
né? É importante definir algumas coisas aqui, gente. O modernismo, essa palavra ismo, significa movimento, sistema, né, que vai levar alguma coisa a ser moderna, tá? Então, aparece lá em São Paulo esse movimento, né? Que na verdade tem até uma discussão historiográfica, né? Eu sou historiador, então eu não consigo fugir a certas questões, né? Porque, assim, oficialmente a Semana de Artes Modernas, né, em São Paulo, ela ocorreu de 11 de fevereiro até 18 de fevereiro. Mas outros historiadores vão demonstrar que, na verdade, foram 3, 4 dias no máximo, tá? Mas aí é uma discussão historiográfica que não vou fazer aqui, tá? E o que nós temos lá em 1922? Nós temos uma coisa muito importante que, às vezes, os professores esquecem de contar isso para vocês, né? A gente tem uma outra efeméride que é muito importante, que eu vou fazer futuramente um vídeo aqui, que é o bicentenário da independência do Brasil, né? Que ocorre, né, em 2022. Então, lá em 1922, eles tinham plena consciência desse centenário. Lá para eles era o centenário da independência do Brasil. E no Rio de Janeiro estava acontecendo um grande movimento que reuniu aqui 17 países comemorando, né, uma exposição comemorando os 100 anos da independência do Brasil, o centenário da independência do Brasil, tá? Então, quando os paulistas, né, eles vão decidir fazer ali também a Semana de Artes Modernas dele, eles vão também pensar nisso. A gente tem 100 anos de independência, né? E para eles, lá em 1922, isso era uma efeméride também. Era importante, né, comemorar. Então, o movimento de São Paulo, ele tenta, todos esses movimentos, né, eles tentam refundar o Brasil, redescobrir o Brasil, né? E redescobrir o Brasil de uma maneira moderna, tá? À época, a Semana de Arte Moderna, ela não teve esse ruído todo que a gente acredita hoje ao ler, né, os livros de literatura, enfim, os livros de história, né? Foi um movimento que criou um impacto na cidade de São Paulo, não um impacto, né, de perspectiva nacional. A cidade de São Paulo, que à época tinha cerca de 500 mil habitantes, ainda era uma cidade em construção, não era ainda uma metrópole, né? Não era essa megalópole que é hoje, né? A cidade de São Paulo ainda era uma vila, né, fundada pelos cafeicultores que queriam ter, né, uma urbe ali, né, no centro de São Paulo. São Paulo é uma cidade completamente diferente, né, uma cidade que fica no interior do Brasil, que não fica, né, no litoral brasileiro. Então, na verdade, a Semana de Arte Moderna teve essa pretensão, né, de levar a São Paulo uma modernidade que não existia. São Paulo era uma cidade extremamente provinciana, né, e uma cidade pequena, né? À época, por exemplo, o próprio Oswald de Andrade, Mário de Andrade chamavam São Paulo de vila, né, não de cidade. Então eles tinham essa noção, né, de querer levar a São Paulo uma modernidade que se posicionava contra os movimentos que dominavam as artes na época, que eram sobretudo os movimentos parnasianos e os movimentos, né, ligados à cultura europeia, né? Então, a poesia, né, a gente lembra aqui muito de Olavo Bilac, era muito atrelada, né, ao francês, né? A língua oficial, né, diplomática era o francês, se fazia poesia em francês, né? A cidade referência para a cultura mundial era Paris, né? Então, até o próprio Rio de Janeiro da Belle Époque, né? O movimento da Belle Époque, que é criticado por esses paulistas, né, que querem fundar, né, tem essa pretensão de fundar, de rasgar, né, com as referências a esse europocentrismo, né. A gente tem que lembrar também outras coisas históricas que são importantes, né. A Europa entra em decadência a partir de 1918. De 1914 a 1918 ocorreu a Primeira Guerra Mundial, que tira a Europa do centro do mundo. A partir de 18, os Estados Unidos vão ser a principal potência do mundo, né? A Europa deixa de ser o continente mais importante do mundo. Então, esses homens ali que estão nesse início da década de 20, que é uma década muito complicada, eles querem
reposicionar o Brasil. E muitos deles, né, reposicionam o Brasil junto com os Estados Unidos. Então, você deixa de ter uma dependência europeia, né, e passa a ter uma dependência com a nova potência, com os Estados Unidos, tá? E os Estados Unidos vivem ali nos anos 20, né, antes de chegar em 29, na crise, um movimento de boom, né, de prosperidade impensável até então. Né? Então, gente, tem que tomar muito cuidado. A Semana de Arte Moderna ela foi importante? Sim, para as artes e discussões plásticas, né? E discussões da literatura. A Semana de Arte Moderna não tem esse poder de modificar o Brasil como alguns livros didáticos apresentam. Né? A Semana de Arte Moderna, eu já li em livro didático, e sou muito crítico a isso. A Semana de Arte Moderna, ela não modifica o panorama político do Brasil. Ela não modifica o panorama econômico do Brasil. Vamos pensar quem eram esses modernistas. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né? O Del Pitta, né? Eles eram filhos da elite cafeicultora. Né? Então como que eles vão mudar se eles são a própria burguesia, né? Se eles são os filhos dos cafeicultores? Eles não vão mudar o panorama político, muito menos econômico do Brasil. Nesse primeiro momento, gente, a Semana de Arte Moderna não fala nem do negro, ela vai falar nos anos 30, sim, né? E é muito interessante isso que o Rui Castro, lá no Roda Viva, que eu vou colocar aqui para vocês, ele coloca isso muito bem, de uma maneira bem clara, né? A Semana de Arte Moderna não fala, gente, do negro. A Semana de Arte Moderna não fala do trabalhador. Essa é de 22, tá? É a partir dos anos 30, com o Jorge Amado, né? Com o Graciliano Ramos, né, que foi tema da UERJ, né, o Vidas Secas, que você vai estar se encontrando com esse Brasil popular. É a partir do samba. O samba era a música mais moderna da época, o samba do Rio de Janeiro, né? Que você vai se encontrar com o trabalhador, com as suas questões, né? Com essa coisa toda, com o popular, né? Então, o modernismo de São Paulo é um modernismo totalmente elitizado, né? É interessante quando a gente vai pensar no monumento dos bandeirantes, né? E até na construção da figura dos bandeirantes, da figura mítica dos bandeirantes, o monumento aos bandeirantes, a ideia de construir esse monumento é da Semana de Arte Moderna. Ele foi construído depois. Porém, olha que interessante, né? Os paulistanos, sobretudo Paulo Prado, né, que é um grande pensador, eles vão pensar São Paulo a partir dos bandeirantes. Os bandeirantes eram homens brancos que escravizavam, matavam, dizimavam indígenas, né? No processo de interiorização do Brasil, lá nos séculos XVI, XVII, XVIII. Né? Então eles homenageiam, né, tem como grande mito heróico, né, o homem branco, não os homens negros, né, não os indígenas. Né? Lembrando a vocês que até o início do século XIX, São Paulo era uma cidade muito misturada e com muita influência indígena, e que nem se falava plenamente o português, se falava um idioma, né, que misturava o tupi-guarani com o português. Então, esses modernos lá de 22, eles vão criar um modernismo totalmente elitizado, né, e totalmente local e mítico, né, na construção de uma grande mítica para São Paulo, né, como a São Paulo fosse, né, o lugar mais importante do Brasil, que sim, passa a ser após os anos 50, né, com o processo de crescimento desse Frankenstein, né, que é a cidade de São Paulo. Né? Então, tomem alguns cuidados. A Semana de Arte Moderna ela é importante do ponto de vista plástico, do ponto de vista da literatura, mas não politicamente e economicamente. A gente tem nos anos 20 outros movimentos que são muito mais importantes politicamente e economicamente. Posso dizer aqui para vocês estudarem, por exemplo, o tenentismo nos anos 20, que é um movimento plenamente importante para vocês entenderem a própria crise da Primeira República, né? A gente tem outros movimentos que são muito mais relevantes desse ponto de vista político e econômico, tá? Bom, vocês vão ver nos jornais, nas revistas, durante esse ano todo, né? Aqui, ó, o Globo do último sábado, tá? 100 anos da Semana de 22, Cultura em Movimento de Rotação. Caderno especial aborda legado do evento símbolo do modernismo, indo de seus destaques à polêmica, incluindo o que acontecia fora de São Paulo. Né? E é engraçado, né, que todo mundo que pensa no modernismo, né,
pensa em Tarsila do Amaral, Abapuru. E lembrando a vocês que, por exemplo, a Tarsila do Amaral não esteve na Semana de Arte Moderna, né, presencialmente. Então, se cria todo esse mito, tá? Então, para ser justo, tá? Com São Paulo, é um movimento importante, sim, para a literatura. Só que há uma construção que é muito dos anos 70, que tenta forçar a barra para dizer que a Semana de Arte Moderna ela é importante politicamente e economicamente. Não. Do ponto de vista das artes, beleza, se contesta, né, o modelo vigente do parnasianismo, da métrica dos sonetos, né, eles fazem uma crítica à métrica dos sonetos. Mas engraçado, quando a gente pensa em obras modernas, já parou para pensar isso? Eu vou trazer essa reflexão para vocês. Quando a gente pensa nas obras modernas, a gente lembra muito da segunda geração do modernismo, né, que é dos anos 30. A gente lembra de Graciliano Ramos, né, do Vidas Secas, que a UERJ trouxe. A gente lembra do Jorge Amado, a gente lembra do Érico Veríssimo, né, O Tempo e o Vento, que é a grande obra dele. Né? A gente lembra do Jorge Amado, Capitães de Areia, né, o Sequestro da Santa, né, as grandes obras dos anos 30. A gente lembra de Carlos Drummond de Andrade, Mineirinho, né, na poesia. A gente não lembra dos modernos em si, né, dos modernos de 22. Isso é interessante, né? A gente vai lembrar do Oswald de Andrade, Mário de Andrade. E sobretudo Mário, né? O Oswald a gente não lembra muito, né? Então, gente, trazer essa reflexão para vocês, tá? Que se a Semana de Arte Moderna cair, beleza, ela é importante para as questões estéticas e literárias. Porém, políticas e econômicas, pero não muito, né? A UERJ ela pensa muito parecida com Rui Castro, né? A UERJ tem grandes intelectuais que estudam, né, a Semana de Artes Modernas, como Antônio Edmilson, né, que é um professor da UERJ também, da PUC-Rio. Né? Então, é assim que a UERJ vai pensar. Né? A UERJ vai pensar igual aquilo que eu falei para vocês. O Rio de Janeiro ele já era moderno, por isso que ele não precisa fazer, né, uma revolução como uma ideia revolucionária, né, que não é nem uma revolução, né, uma ideia de você fazer uma semana se você de arte moderna, se já é moderno. E nesse sentido, gente, a própria comemoração do centenário da independência do Brasil, que foi no Rio de Janeiro, é muito mais moderno do que a Semana de Arte Moderna, tá? Então, cuidado, né, com essas interpretações. A UERJ, sobretudo, vai achar exatamente dessa maneira que eu estou falando para vocês. Por exemplo, a UERJ, ano passado, ela não escolheu Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma à toa, né? Ano passado, gente, eu fiz um vídeo aqui que não teve muita visualização. Vou colocar aqui também para vocês que eu discuto essa ideia do nacionalismo em diversos períodos da história do Brasil. É um vídeo riquíssimo, né? Que eu trago aqui para vocês de novo. Só tem 7 curtidas, vou botar aqui na descrição, mas que vocês deveriam ver, porque essa é uma discussão muito importante, né? Para a história e para a literatura brasileira. Gente, um grande abraço e, de qualquer forma, estamos lembrando aqui no canal da Semana de Arte Moderna ou Semana de Artes Modernas. Um grande abraço, professor André, e um excelente final de semana.